Homens de Preto Internacional, ou no original em Men in Black International, o filme que eu conto hoje pra você aqui em Críticas de Cinema by Ariel, filme lá de 2019, mais um dos novinhos que eu trago aqui no meu canal do YouTube e demais redes sociais, demais mídias. Vamos iniciar então com a sinopse, com o enredo. Quando criança, Molly presenciou a abordagem de dois agentes do MIB, os Homens de Preto, aos seus pais, apagando a memória deles acerca da súbita aparição de um ser extraterrestre. Típico dos outros filmes, né? Como estava escondida, a garota não foi atingida pela ação. Obcecada pelos mistérios do universo, ela cresceu com o sonho de ingressar no MIB. Após muita pesquisa, ela consegue descobrir a sede da agência e lá se candidata a uma vaga, sendo aceita pelo Agente O. Ainda em experiência e agora renomeada como Agente M, ela é enviada a Londres para investigar algo estranho que tem ocorrido na agência local. É quando conhece o Agente H, de grande renome pelos seus feitos no passado, mas uma certa arrogância e displicência na execução do seu trabalho. Este é o filme número 132 que eu conto para você aqui no meu site, também no meu YouTube. Esse aqui é especial porque o primeiro, o segundo e o terceiro filmes que eu contei, os que começaram toda essa história, foram justamente o MIB 1, 2 e 3. Ali que eu tive a ideia de criar as Críticas de Cinema by Ariel. Ok, certo. 2019, então, ano de produção, feito lá nos Estados Unidos. Língua oficial, portanto, em inglês. Tem 115 minutos de duração. A direção do F. Gary Gray. Temos o elenco com o Chris Hemsworth e também a Tessa Thompson, a dupla lá do filme Thor. Gênero ação, comédia e ficção científica. Lançamento nos Estados Unidos 11 de junho de 2019. No Brasil chegou em 13 de junho do mesmo ano. Orçamento 94 a 110 milhões de dólares. Arrecadou no cinema 253 milhões de dólares. Uma mediana arrecadação no cinema. Vamos às críticas então. Você já ouviu a sinopse e também a ficha técnica, a hora dos pontos positivos, negativos e também a minha nota com relação a este filme. Bom, pontos positivos, presença dos dois atores, esses que eu citei, a Tessa Thompson e o Chris Hemsworth, e também os seus personagens, ou melhor, nos fazem lembrar dos seus personagens lá no filme do Thor Ragnarok, outro filme que eu já contei por aqui, a Valkyria e o próprio Thor. E também a referência bem engraçada que encontramos no filme com um martelo. Não vou contar os detalhes para não estragar a surpresa de quem ainda não assistiu, mas é bem engraçado, é uma cena que não poderia faltar. Segundo ponto positivo, a essência que foi mantida. A essência vai em vários pontos, principalmente a questão dos extraterrestres, os aliens, tem ET para todo lado, assim como na franquia original. As armas também, outro quesito, terceiro ponto positivo, as armas seguem top como nos outros três filmes. E em quarto lugar, os efeitos especiais também são muito bons. E para fechar, o quinto ponto positivo, eu destaquei um diálogo entre os personagens que foi bem legal, que é a seguinte frase: a atração física são só algumas reações químicas que vão ao cérebro, então não se pode confiar nisso. E depois vem a resposta: pois o universo também são reações químicas e você pode confiar nisso, pois é real. Aí você que está ouvindo esta resenha tira suas conclusões. Quem tem razão? É bem interessante, pensar nisso. Apenas reações químicas que vão ao cérebro. Será que vale a pena fazer isso? Será que não vale a pena? Sem dúvida abre protocolo para analisarmos essa fala entre os dois personagens. Tire, como eu disse, então, as suas conclusões. Pontos negativos do filme: aquele voo que acontece, achei um voo tipo uma motocicleta voadora lá, feito muito fraco nesse voo, podiam ter melhorado um pouquinho, Gastaram 94 a 110 milhões, não é tão alto, mas podiam ter caprichado mais naquele efeito. Segundo ponto negativo, esse filme não cativa como o original. É uma coisa difícil de conseguir, todo filme que é sucesso. Mas eu não considero verdadeira uma afirmação que muita gente faz, muito crítico ou muito fã faz, que é o seguinte: não faça, espero que não façam a continuação de tal filme, porque vão estragar. Um exemplo que eu vi muito por aí, De Volta para o Futuro 4, que estão prometendo: não façam porque vão estragar
a trilogia. Eu discordo disso. O filme novo, ele é outro filme. Se ele for muito bom, ele vai virar uma quadrologia, digamos assim. Se for ruim, será apenas mais um filme. A série original jamais será destruída, estragada, só porque você fez um filme novo. Devem sim fazer filmes novos, sequências, de preferência caprichar um pouquinho, né? Não é o caso desse aqui. Mas deixar de fazer com esse pensamento que vai estragar a série original, isso é bobagem, na minha opinião. Espero que façam sempre as sequências dos filmes de sucesso. Vou esperar o filme De Volta para o Futuro, que é justamente o quarto, se eu não me engano, que eu contei aqui no canal. Sou muito fã daquela trilogia. Bom, então esse filme aqui não cativa como original, isso é difícil. É muito raro um filme feito depois conseguir ser melhor que o original, né? Apesar que esse filme tem bagagem, né? A bagagem é justamente a trilogia original. Tem as esquisitices dos aliens, tem as armas superpotentes, mas eles não conseguem cativar como no original, infelizmente. O motivo? O motivo é sempre ele, né? O roteiro. O roteiro desse filme é muito mal feito, confuso em vários momentos. Aí isso acaba pesando na hora de você assistir. Eu assisti, gostei de ver, sim, mas daí você tem aquele roteiro fraco, os pontos que no MIB Internacional acabam sendo confusos. Ele prometia ser um ótimo blockbuster, mas infelizmente não é, por esta questão, essa simples questão, que é a alma do filme, que é a questão do roteiro. Por isso minha nota vai ser 4 estrelas para ele. Vale a pena assistir, sim, se você é fã da série, da trilogia, mas você não vai verificar o mesmo capricho aqui naquele filme lá. Não recordo agora qual é o ano de produção, se eu não me engano, anos 2000, do MIB. Aquela cena lá da luta final contra o extraterrestre gigante, que o nosso protagonista é engolido. Aquilo lá é simplesmente um espetáculo, né? Não tem como fazer melhor que aquilo, né? Aí pesa, claro, o original acaba pesando. Eu gosto aqui de não fazer muito essa referência, não dar nota com base nos outros, aí sim, com a experiência que eu tive em assistir. Esse é o critério principal na hora de dar nota. E por esse motivo, então, assisti do começo ao fim, gostei, mas tem esse defeito forte, que é a questão do roteiro, por isso a nota 4 estrelas. Obrigado pela audiência e eu retorno em qualquer momento com mais um filme pra você.